Olá, companheiros, amigos, frequentadores, trabalhadores do nosso querido Núcleo de Estudos Espíritos Chico Xavier. É com muita alegria que agradeço a oportunidade convocação oferecida pelo nosso querido Ivaí. E estamos aqui reunidos mais uma vez, né, nessa nova forma de estudo, que já não é tão nova, para realizar o estudo do Evangelho Redentor de Jesus à luz da doutrina espírita. Essa doutrina que, através do estudo, do entendimento, do raciocínio, fortalece a nossa fé e nos concede ferramentas poderosas de crescimento e renovação moral. Vamos realizar, então, a leitura do nosso texto inicial. Ele tem como objetivo nos harmonizar, trazer um pouco de tranquilidade, nos dar condições melhores para que a gente consiga, de fato, aproveitar melhor esse encontro. O texto que eu selecionei para hoje, ele está no livro Fonte Viva, é a lição número 146. Saibamos cooperar. Ela diz assim: porque sem mim nada podeis fazer. Essa passagem está no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 5. Que diz o benfeitor Emmanuel para a gente: o divino poder do Cristo, como representante de Deus, permanece latente em todas as criaturas. Todos os homens receberam dele sagrados dons, ainda que muitos se mantenham afastados do campo religioso. Referimos-nos aqui, porém, aos cultivadores da fé, que iniciam o esforço laborioso e longo da descoberta dos valores sublimes que vibram em si mesmos. Grande parte suspira por espetaculares demonstrações de Jesus e seus caminhos, e companheiros incontáveis acreditam que apenas cooperam com o Senhor os que se encontram no ministério da palavra, no altar ou na tribuna de variadas confissões religiosas. Urge, entretanto, retificar esse erro interpretativo. O Senhor está conosco em todas as posições da vida. Nada poderíamos realizar sem o influxo de sua vontade soberana. Diz-nos o Mestre com clareza: eu sou a videira, vós as varas. Como produzir alguma coisa sem a seiva essencial? Efetivamente, os aprendizes arguciosos poderão objetar que, neste critério, também encontraremos os que praticam o mal, alicerçado nas mesmas bases. Respondendo, consideraremos somente que semelhantes infelizes exercem captos infernais na videira divina, por conta própria, pagando elevado preço perante o governo do universo. Reportamos aos companheiros tímidos e vacilantes, embora bem intencionados, para concluir que, em todas as tarefas humanas, podemos sentir a presença do Senhor, santificando o trabalho que nos foi cometido. Por isso, não podemos olvidar a lição evangélica de que seria abençoado qualquer esforço no bem, ainda que fosse apenas o de ministrar um copo de água pura em seu nome. O Mestre não se encontra tão somente no serviço daqueles que ensinam a revelação divina, através da palavra acadêmica, instrutiva ou consoladora. Acompanha os que administram os bens do mundo e os que obedecem às ordenanças do caminho, concorrendo na edificação do futuro melhor nas organizações materiais e espirituais. Permanece ao lado dos que revolvem o chão do planeta, cooperando na estruturação da Terra aperfeiçoada, como inspira os missionários da inteligência na evolução dos direitos humanos. Saibamos cooperar desse modo nos círculos de serviço a que fomos chamados para o concurso cristão. Faze tão bem quanto esteja em tuas possibilidades. A obra parcial é confiada às tuas mãos. Por hoje, talvez te engane supondo servir às autoridades terrestres. No entanto, chegará um minuto revelador no qual reconhecerás que permanece a serviço do Senhor. Une-te, pois, ao divino artífice, em espírito e verdade, porque o problema fundamental da nossa paz é justamente o de saber se vivemos nele tanto quanto ele vive em nós. Essa é a nossa página de preparo. E agora, mais apacentados, mais concentrados e harmonizados, vamos elevar os nossos pensamentos, solicitando consórcio dos nossos irmãos da espiritualidade e agradecendo ao nosso Pai por mais essa oportunidade de estudo e de aprendizado. Que assim seja.
Então, essa parábola, fonte do nosso estudo de hoje, é a parábola do bom samaritano. É uma parábola bem conhecida, na verdade é uma grande pérola, né, do Evangelho. Ela está no capítulo 15 do item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, e é uma passagem que está no Evangelho de Lucas, né, do capítulo 10, do versículo 25 a 37. Antes de começar o estudo, eu queria só investir um pouco do tempo para a gente falar um pouquinho sobre quem foi Lucas e um pouco sobre esse evangelho dele, né? Lucas ele foi um discípulo, um seguidor de Paulo, ele não conheceu Jesus, ele não conviveu com Jesus, mas ele é um escritor muito importante no Novo Testamento. No Novo Testamento são 27 livros, e dos 27 livros, 23 foram escritos por Lucas. Ele só não escreveu o Evangelho de Mateus, de Marcos, de João, e o Apocalipse, que também foi escrito por João Evangelista. Então, ele é um autor bastante importante. Ele faz parte dos evangelhos sinóticos, né, junto com Mateus e Marcos, que são os evangelhos que, se você colocar um ao lado do outro, você consegue ver um grande número de histórias em comum na mesma sequência, e às vezes até utilizando a mesma estrutura de palavras. Então, ele tinha uma preocupação muito grande com a parte histórica. Lucas ele chegou a entrevistar Maria, mãe de Jesus. Então, quando a gente vai procurar alguma coisa no Evangelho muito mais relacionada à parte histórica, ele é um bom caminho para a gente começar a fazer esse estudo. Então, uma coisa que eu acho curiosa também no Evangelho de Lucas, que ele é um evangelho que é dedicado a Teófilo. E aí não fica muito claro para a gente se Teófilo era uma pessoa, né? Ou se tem um sentido maior, porque Teófilo vem de amigo de Deus, né? Então, todo aquele que esteja no caminho em direção a Deus, ele é convidado a ler, né, o Evangelho de Lucas. Então, é um evangelho bastante poético, é um evangelho que, diferente do Evangelho de Mateus, ele não foi escrito para os judeus, ele é escrito para os não-judeus, né, para os gentios. Então, ele tinha sempre uma preocupação na forma da escrita, ele é sempre muito bem escrito. Eu acho importante a gente pontuar isso, porque é um autor importante e que trouxe para a gente, por exemplo, todas as parábolas. As grandes parábolas, elas estão todas no Evangelho de Lucas. Está a parábola do bom samaritano, está a parábola do filho pródigo, né? E está a parábola também do publicano. São famosas e fonte de muitos estudos. Bom, então, vamos lá. Nosso estudo de hoje é sobre a parábola do bom samaritano. E o que essa parábola conta para a gente? Eu vou ler aqui, porque eu não sei se todo mundo conhece a parábola, e também para poder refrescar um pouquinho a memória daqueles que já conhecem. Ela diz o seguinte: então, um doutor da lei, se levantando, disse para tentar: Mestre, o que devo fazer para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? Como leis? Ele lhe respondeu: Amarás o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito. E amai ao próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Respondeste muito bem. Fazei isso e vivereis. Mas este homem, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Um homem que descia de Jerusalém a Jericó caiu na mão de ladrões, que o despojaram, cobriram de feridas e deixaram no meio morto. Eis que, de repente, um sacerdote passava pelo mesmo caminho e que, tendo notado, passou bem longe. Um levita, que também vinha pelo mesmo lugar, vendo-o, também passou longe. Mais um samaritano que viajava, passando pelo lugar onde estava este homem, e tendo visto, ficou tomado por compaixão. Aproximou-se então dele, passou azeite e vinho em suas feridas e as enfaixou. E pondo-o sobre seu cavalo, levou uma estalagem e tomou conta dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas que deu ao hospedeiro e lhe disse: Cuidai bem deste homem, e tudo que gastardes a mais eu restituirei em minha volta. Qual destes 3 vos parece ter sido próximo daquele que caiu na mão dos ladrões? O doutor lhe respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. E depois, disse Jesus: E fazei o mesmo. Então, essa é a parábola. E a parábola ela tem um sentido, uma estrutura bastante simbólica, ela não é um fato histórico. Jesus usava isso de maneira bastante didática. Então, a gente vai tentar aqui no estudo de hoje
tirar alguns elementos que eu entendo que sejam importantes para a gente poder ter uma visão talvez diferente daquilo que já tenha sido estudado. Tem muito estudo sobre essa parábola, tem muita coisa, e a cada frase, a cada detalhe que você debruça sobre ela, você consegue dar uma luz diferente. Então, obviamente, a gente está tentando fazer esse estudo sobre a luz da doutrina espírita, mas pegando alguns elementos que eu acho que são importantes, e pode ser que não cubra toda a parábola, né? Porque realmente é uma pérola. Então, vamos lá. Eu acho importante a gente destacar alguns pontos. Primeiro, sobre o que Jesus e esse doutor da lei, né, que era um fariseu, muito provavelmente, porque ele conhecia bem a lei, ou ele era um fariseu, fazia parte do Sinédrio, fez parte, e Jesus discutia. Eles falavam sobre interpretação de textos sagrados, né? Então, essa é a primeira coisa. E quando o doutor da lei responde, ele dá uma resposta que não é novo para o judeu. O judeu ele tem uma rotina de leitura e de orações, e pelo menos 3 vezes ao dia repetir esse mantra, né? Que é amar a Deus com todo o teu coração, com toda a vossa alma e com toda a tua. Mas o que isso tem de significado para ele? A gente pode dividir essa frase em 3 níveis de amor. Então, amar a Deus com todo o coração, a gente pode considerar que é o primeiro nível. Ou seja, é preciso usar toda a sua inteligência, todo o seu conhecimento e controlar suas paixões. Ou seja, é preciso que você tenha uma unidade do amor, né? Isso para o judeu é bastante importante. Um coração dividido, ele nunca poderia ser um coração que teria capacidade de amar a Deus. Então, esse é o primeiro nível. Você precisa ter uma sintonia entre aquilo que você pensa e aquilo que você sente. Seu coração ele tem que ter uma estrutura única. Então, seria o primeiro nível. O segundo nível é amar a Deus com toda a vossa alma. Ou seja, eles entendiam que é preciso você, além de ter essa unidade do coração e do conhecimento, era preciso que você também demonstrasse, através de atos concretos, esse amor a Deus. Seria o segundo nível. E aí isso se explica um pouco os sacrifícios, né? E toda uma rotina de simbolismo que eram feitas, né, nas oferendas no Templo de Jerusalém. E o terceiro nível, para a gente resumir, basicamente é você usar, que é com todas as suas forças, amar a Deus com todas as suas forças, você usar todos os seus recursos, inclusive os financeiros, ou seja, é colocar tudo aquilo que você tem de recurso a serviço do bem. Então, quando o judeu fazia a leitura desse trecho, né, amar a Deus com todo o teu coração, com toda a vossa alma, com todas as tuas forças, era nesses 3 níveis de amor, de dedicação e de sentido que ele queria representar. Essa é a primeira coisa. Então, ele diz para a gente que o conhecimento é o ponto de partida, mas não é o suficiente. Então, o primeiro nível está ali, mas é preciso viver mais, né? É preciso que você tenha um sentido mais do que fisiológico nesse amor. Então, o que ele conta para a gente? O conhecimento é o ponto de partida, mas não o suficiente. Então, é preciso que a nossa mente ela fique conectada com nossos corações e com os ideais superiores. Ou seja, é converter todo esse conhecimento que a gente tem em ações concretas no nosso dia a dia. Essa é a primeira grande estrutura. A segunda, que é amar o próximo como a ti mesmo, isso também para o judeu não é novidade. Isso está lá em Levítico 19:8, e quando o doutor da lei faz a pergunta quem é o meu próximo, ele na verdade, ele não tinha dúvida. Não era uma pergunta de ignorância, era uma pergunta de provocação, porque existiam 2 correntes com entendimento diferente quanto à relação do judeu com o próximo. A primeira corrente ela dizia que o próximo, na tradução literal do hebraico, que é Ari, o próximo seria o irmão. E quem é meu irmão? Meu irmão é o judeu. Então, o meu próximo seria sempre um judeu. Se tivesse um romano, não seria o meu próximo. Se tivesse um grego, não seria o meu próximo. Esse é um entendimento. E existia um segundo entendimento, que é uma proposta de Léo, que era um mestre, inclusive foi mestre de Paulo de Tarso, que entendia que isso tinha um sentido mais amplo. Então, quando o doutor da lei faz o questionamento a Jesus sobre quem era meu próximo, ele, na verdade, ele queria entender de Jesus qual dessas correntes ele entendia como a definição do próximo. E é interessante também a gente tentar compreender que essa passagem de Jesus com o doutor da lei, que inicia a parábola do bom samaritano,
ela tem uma história prévia, né? Ela faz parte de uma história que é a história da viagem de Jesus até Jerusalém. Por quê? Na tradição judaica, todo judeu homem que tivesse em condições, ele deveria pelo menos 3 vezes durante o ano, ele deveria fazer esse caminho, né, de onde ele estivesse até Jerusalém. Seria na Páscoa, que é o Pessah, a festa do Sucote, que é o tabernáculo, e a festa do semanal, né, que eles chamavam de Shavuot, que era quando eles comemoravam é, o, o Pentateuco, né? Quando o Pentateuco, a data que o Pentateuco foi oferecida a Deus para Moisés. Então, eram obrigações que os judeus tinham. E Jesus ele estava exatamente fazendo esse caminho. Ele estava saindo da Galiléia, indo em direção a Jerusalém, mas o caminho mais curto não passava por Samaria. Então, Jesus ele chama os seus discípulos, fala, nós vamos passar a Páscoa em Jerusalém, mas eu quero passar por Samaria. Isso cria uma grande dúvida em relação ao que Jesus tinha realmente como objetivo, porque era o caminho mais longo, e os samaritanos, da região de Samaria, não era uma região, não eram povos, né, que existiam de uma certa afinidade. Pelo contrário, os samaritanos eles fazem parte de um grupo de hebreus, mas não judeus, né? Depois a gente pode até tentar entender isso um pouquinho melhor, que foram originados de uma cisão, que eles chamam de a Grande Cisão. A estrutura de Jerusalém, dos judeus, ela era formada por 12 tribos. Né? Então, as 12 tribos. Tinha Judá, Benjamim, tinha a tribo de Levi, entre outras. E durante a cisão, essas tribos elas se reorganizaram em 2 reinos. O reino de Judá e o reino de Israel. Então, o reino de Israel ficou com 10 tribos e o reino de Judá ficou com a tribo de Judá e com a tribo de Benjamim, além dos levitas. Os levitas são os descendentes de Levi e eles não tinham a porção de terra, eles trabalhavam no templo, né, por conta, eles não recebiam nenhum tipo de território e eles viviam de forma doação das outras tribos. Então, o trabalho deles era vender as suas horas, a sua força de trabalho para a manutenção do templo. Então, esses são os levitas. E quem são os samaritanos? Os samaritanos são as outras 10 tribos que se associaram, foram invadidos pelos os babilônios, e eles tiveram influência de outras culturas. Então, na cabeça dos judeus do sul, né, do reino de Judá, os samaritanos eles eram povos impuros. Então, eles eram povos que inclusive, para evitar de irem a Jerusalém em peregrinação, eles constituíram um novo templo para fazer adoração a Deus. E eles, inclusive, brigavam para saber em qual montanha Deus moraria, né? Onde deveria ser, onde ele deveria ser adorado. Então, os samaritanos, na concepção dos judeus, eles não eram povos dignos. Eles eram reformadores, eles só admitiam o Pentateuco, por exemplo. Eles não pegavam e estudavam outros livros, eles estudavam apenas o Pentateuco. Eles eram como todos os reformadores. E para o judeu isso não soava muito bem. Então, eles tinham uma estrutura de convivência bastante complicada. E não era muito claro para os discípulos por que Jesus fazia questão de caminhar passando por essa região. Então, eles vão na frente de Jesus, tentando conseguir hospedagem, não conseguem, avisam a Jesus e eles continuam o caminho. Então, quando Jesus chega, nesse momento, onde ele é questionado pelo doutor da lei, só para a gente contextualizar, ele fez uma viagem de quase 30 quilômetros a pé, um terreno rochoso, com muita pedra, sem conseguir descansar, sem beber água, sem comer. Então, ele tinha todos os motivos do mundo para falar mal dos samaritanos. E, pelo contrário, o exemplo que ele vai dar, né, de quem é o meu próximo, ele intitula, inclusive, como um bom samaritano. Então, até antes da gente fazer o estudo da parábola, Jesus já nos dá um grande ensinamento de perdão e de visão de amor ao próximo. Né? Mas vamos lá. Deixa eu seguir aqui um pouquinho. Então,
Um ponto que é importante, pessoal, a gente tentar também entender, porque a parábola, se nós formos pegar parte por parte, ela tem muito conteúdo de estudo. Então, por exemplo, deixa eu fazer aqui um passo a passo. Olha como é que o texto é escrito. Um homem, ele não identifica esse homem, ele é o único personagem da parábola que não tem nenhum tipo de identificação. A única coisa que ele traz para a gente é que ele descia de Jerusalém a Jericó. Então, só para vocês só para a gente poder fechar esse ponto. Eu falei antes que o judeu homem adulto ele deveria pelo menos 3 vezes por ano ir a Jerusalém. Jerusalém tinha o templo de Jerusalém, né? E esse templo de Jerusalém ele tem um simbolismo para o judeu muito grande, porque Jerusalém ele tem, por exemplo, ele tem a mesma raiz da palavra Shalom, que em hebraico quer dizer paz, né? Então Jerusalém em hebraico era o Shalem, ou seja, é a cidade da paz. Então, na tradição oral dos judeus, ela é considerada o centro da Terra. É o ponto mais alto do mundo. Ou seja, qualquer pessoa que fosse para Jerusalém estaria mais alto que qualquer outro lugar da Terra, né? Isso era o símbolo da presença de Deus no meio do povo. Inclusive, por tradição, ir em peregrinação a Jerusalém é ir ao lugar onde Deus nos vê e se deixa ver. Então, ele tinha todo um simbolismo espiritual. E a Jerusalém era sempre você estar subindo, né? Então, a gente pode pegar esse contexto e, pelo contrário, Jericó era a cidade onde a gente tinha os câmbios, onde tinha comércio. Então, se a gente fizer um paralelo, ele estava descendo de um processo mais espiritual, né? E indo para uma posição mais material. Jerusalém ela tem essa simbologia para os judeus. É o lugar mais alto do mundo, né? Então, esse é o primeiro ponto da parábola que é importante. E aí, o que ela diz mais para a gente? Olha só. Vou pegar aqui. Vamos lá. Então, esse homem que não é identificado, vinha de Jerusalém para Jericó, e ele é atacado por ladrões, e ele fica irreconhecível. Então, roubam a roupa dele, batem nele, deixam ele nu, sem nenhum recurso, né? E aí o que acontece? Eis que, de repente, um sacerdote passava pelo mesmo caminho, ou seja, ele estava vindo para o templo de Jerusalém, estava indo também na direção de Jericó. Isso era muito comum. Muitos sacerdotes e levitas moravam em Jericó e iam ao templo todos os dias, ou de tempos em tempos durante a semana, para poder fazer os trabalhos no templo. Então, esse caminho era um caminho comum. Isso, inclusive, é motivo de ter muitos saqueadores e ladrões, né? Eles se aproveitavam da estrada e desse trânsito que era feito a pé para poder roubar e atacar as pessoas. Então, isso era muito comum. Mas o que chama atenção aqui é porque o judeu, até por tradição, um sacerdote ele não poderia, por exemplo, colocar a mão no morto, né? Se ele tivesse vindo do templo, porque ele poderia ficar impuro. Então, essa poderia ser uma desculpa, né? Mas o que ele faz? Ele sequer ele tenta entender quem é aquela pessoa. Então, ela que de repente passava pelo mesmo caminho e que, tendo notado, passou bem longe. Ok, aí vem um levita. Quem é o levita? O levita é o auxiliar do sacerdote. Ele também vinha pelo mesmo lugar, ou seja, também vinha de Jerusalém e ia para Jericó. E também não atende. Passou lá. Mais um samaritano que viajava, né? Ele não diz de onde ele vem, nem para onde ele ia, né? Ele simplesmente estava viajando. Passando pelo lugar onde estava esse homem, tendo visto, ficou tomado por compaixão. Aqui eu acho interessante, porque se ficou tomado por compaixão, ele está na voz passiva, né? Então, é como se Deus tivesse preenchido ele de compaixão. E isso tem muito a ver com aquilo que a gente conversou um pouquinho mais cedo, sobre os níveis de amor, né? Então, é preciso que você não só tenha a parte do conhecimento, mas que você seja tomado, que seu coração seja sentimento e razão no exercício do amor a Deus. Então, isso é interessante, porque o Lucas ele traz isso para a gente na voz passiva. E diz assim, aproximou-se então dele, passou azeite e vinho em suas feridas e as enfaixou. Aqui o azeite e vinho, no meu entendimento, ele tem um significado bastante especial. O azeite, ele era um elemento muito valioso nessa região. Por quê? Era o azeite, os melhores azeites, os melhores vinhos que eram dados como
oferendas no templo. Então, o melhor azeite era usado naquelas menorais, né, naquele candelabro que os judeus têm, para poder manter as velas acesas. Então, e o vinho é a mesma coisa. O melhor vinho e o melhor azeite eram deitados, né, tanto no menorá quanto nos outros castiçais, e o vinho também, como oferenda a Deus. Então, se a gente fizer um paralelo, o sacerdote e o levita fazem isso normalmente no templo, um templo físico, um templo de pedra, né? E o levita, que era o cara impuro, né, que era esse elemento distante das tradições dos judeus, ele usa isso como se fosse o corpo daquela pessoa necessitada fosse verdadeiramente o templo onde você tem que manifestar sua adoração a Deus. Então ele deita sobre aquele corpo o azeite e o vinho, no meu entendimento, como uma forma também de fazer essa simbologia da oferenda dos seus recursos, que é aquele terceiro nível, né, que a gente olhou, para essa pessoa que precisava. Então, eu acho isso bastante interessante, porque você precisa, como ele diz, que você precisa amar a Deus com todas as suas forças, e todas as suas forças são, inclusive, os seus recursos, né? Então, isso é como se o corpo de uma pessoa necessitada, ela passa a ser o verdadeiro templo de Deus, onde você tem que deitar as suas melhores oferendas. Isso é um ponto que eu acho interessante. E aí continua, ele cuida das suas feridas e enfaixa ele. E põe ele sobre o seu cavalo, leva até uma estalagem e toma conta dele. Ou seja, ele também ele faz os primeiros socorros, né? Então, ele não tem condição de cuidar dele de uma forma completa, mas ele tenta resolver a situação dele na hora. Então, por exemplo, se você tem uma pessoa que está passando por uma necessidade, com fome, alguma coisa, a primeira coisa que você precisa fazer é matar a fome desse cara, né? Depois você vai tentar entregar ele de uma outra forma, dar ele recurso, ou procurar uma outra ajuda até onde você consegue. É exatamente o que ele faz. Ele faz os primeiros socorros e leva ele até uma estalagem onde ele pode ser melhor cuidado. Então, no dia seguinte, ele tira 2 moedas e, novamente, né, está dando seus recursos ao hospedeiro e diz para ele, olha só, cuida do cara, cuida dele, e tudo que gastar mais, né, deixa aí pendurado, que amanhã, na minha volta, eu pago. Então, esse bom samaritano, né, que, de novo, Jesus faz questão de utilizar esse elemento, né, o samaritano, ele podia usar qualquer exemplo, ele podia falar que era um judeu, ele podia falar qualquer outra coisa, mas ele pega exatamente um elemento que, inclusive, né, não, só para a gente recordar, Jesus tinha caminhado quase 30 quilômetros a pé no sol, sem comer, sem beber e sem descansar, porque os samaritanos não permitiram que ele fizesse hospedagem. Então, ele tinha todos os motivos do mundo, mas ele não, ele aproveita isso, de forma didática, né, professoral, ele aproveita essa oportunidade e reforça esse exemplo. E aí, no final, ele diz o seguinte, qual desses 3 vos parece ter sido próximo daquele que caiu na mão dos ladrões? Então, o doutor Dalí responde, aquele que usou de misericórdia. Eu fico tentando imaginar como é que seria a fisionomia do doutor Dalí depois de ouvir isso, né? Porque ele testa Jesus, ele recebe essa história, ele obviamente ele é um homem inteligente, ele tira suas conclusões, mas ele sequer fala que é o samaritano, né? Olha só, qual desses 3 vos parece ter sido próximo? Ele diz, aquele que usou de misericórdia. Ele não fala que é o samaritano. Jesus fala com ele, então, e depois disse-lhe Jesus fazer o mesmo. Ou seja, e depois disse-lhe Jesus e fazer o mesmo, ele completa os 3 níveis do amor que o próprio sacerdote, o próprio doutor Dalí fala lá no início, né? Quando ele diz que precisa amar a Deus todo o teu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças. Então, você precisa ter esse entendimento da prática do amor, de vivenciar o amor de uma forma completa, né? E não só acadêmica, racional, mas vivenciar isso de uma forma completa no seu coração. Eu achei isso interessante. E outro ponto que eu acho legal é a gente tentar fazer um exercício, porque geralmente quando a gente fala assim, quem é o meu próximo, tem que ajudar o próximo, mas a gente nunca muda a perspectiva para nós nos colocarmos como a pessoa que precisa da ajuda, né? Então, quem é meu próximo? O meu próximo, ele não o meu próximo, você não é o próximo de ninguém, você se torna o próximo. Então, se você, por exemplo, eu tenho uma irmã, mas na minha certidão de nascimento,
não diz para mim que ela é minha próxima, diz que nós temos os mesmos pais e as mesmas mães, e a mesma mãe, mas nós não diz que nós somos próximos, nós não nascemos próximos, nós nos tornamos. À medida que a gente entende aquelas regras, né, aquelas leis que o sacerdote, que o doutor da lei conversa com Jesus, e a gente bota elas em prática, né? Ou seja, aquele exercício de misericórdia, é colocar o coração na miséria alheia, é exercitar a empatia o tempo todo, independente se essa pessoa faz parte do meu grupo, né, aquele entendimento lá de quem seria o meu próximo na visão dos judeus, se ele faz parte do meu grupo social, se ele faz parte do meu grupo religioso, étnico, seja lá quem for, quem é meu próximo? Meu próximo é tudo aquele que precisa de mim. Então, acho que essa é a grande lição que Jesus tenta passar para o doutor da lei e para a gente, né? De que forma a gente vai entender as oportunidades que nos são oferecidas, que são grandes oportunidades, para a gente, de fato, utilizar toda essa estrutura que a gente estuda, tudo isso que está no Evangelho, tudo isso que o Espiritismo trouxe de uma forma muito mais clara para a gente, mas, de fato, a gente utiliza isso na nossa vida prática. Como utilizar todo esse conhecimento, né? Porque ele era o doutor da lei. Então, como utilizar todo esse conhecimento de forma prática, no exercício da fé. Tem uma carta de Tiago, um livro pequenininho do Evangelho, ele diz que a fé sem obras é uma fé morta, né? Então, se você não exercita isso de uma forma perene, constante, e com um olhar sempre cuidadoso em direção ao próximo, você deixa de passar essas oportunidades e você não trabalha essa valência de entender quem é o próximo de você. O próximo é todo aquele que precisa da sua ajuda, o próximo é todo aquele que você cria empatia e começa a viver as dores dele e tenta ajudar de alguma forma. Seja no aquele primeiro nível, seja no segundo, seja no terceiro. Então, Jesus ele fecha esse pacote da parábola do bom samaritano de uma forma magistral, né? Ele consegue desenhar toda essa estrutura, ele consegue nos apresentar qual é o caminho que a gente precisa seguir e nos recomenda que a gente, agora que entendemos, né, como é que funciona, o recado que ele dá para o doutor da lei é o mesmo recado que ele dá para a gente, agora que a gente entende como é que tem que ser feito, agora vai e faz. Então, agora é a questão de você exercitar esse seu aprendizado nas oportunidades diárias que o mundo vai nos oferecendo. Então, para mim, é o grande laço que Jesus dá nessa parábola do bom samaritano. Então, era isso que eu queria dividir com vocês. Eu peço perdão se ficou... Às vezes eu falo muito rápido, muita vontade de falar muita coisa e a gente acaba falando e pode ser que tenha perdido alguma coisa. Mas acho que é interessante para poder, de fato, extrair o máximo que a parábola tem para nos oferecer, a gente tentar entender um pouquinho como era a vida dos judeus naquela época, o que era o samaritano, o que era um sacerdote, o que era a estrutura, né, daquela região, que é sempre tão conturbada de lutas e de guerras, né? Então, é sempre importante a gente, eu entendo dessa forma, a gente tentar contextualizar e tentar, de alguma forma, imaginar como seria essa cena de fato, né? Porque a gente pega isolado, nem sempre o Evangelho ele tem os Evangelhos, né? Não só o de Lucas, mas eles são cronologicamente sequenciais. Às vezes você tem algumas rupturas, por exemplo, essa estrutura que a gente está lendo aqui, do Bom Samaritano, ela começa no capítulo 10, mas, na verdade, a viagem de Jesus, ela acho que está no final do capítulo 8 ou no início do capítulo 9. Então, se você só pega essa fotografia, você não entende o pano de fundo que está levando Jesus a essa situação e como ele estava, né, nesse momento, né, cansado, com fome, com sede, sem acolhimento. E na primeira oportunidade, você imagina, você faz uma viagem de 30 quilômetros no sol com fome, com sede, você chega, na hora que você chega, a pessoa nem te dá um bom dia, já te faz a pergunta, né? Te faz uma pergunta que é para poder te testar. E ele não perde tempo, ele não perde oportunidade e dá uma verdadeira lição para todos nós. Então, que a gente possa, de fato,
nos tornarmos o próximo daquele que precisa, que a gente consiga exercer a misericórdia de uma forma plena, exercitando colocar o nosso coração essa frase perfeita, colocar o nosso coração na miséria alheia, né? Tentar viver um pouco a dificuldade que o irmão vive, criar essa relação de empatia e de fato, aproveitar as oportunidades para poder ajudar. Então, era isso que eu tinha para dividir sobre o estudo de hoje. Eu quero agradecer muito ao Núcleo pela oportunidade e vamos fazer a nossa prece de encerramento, pedindo a Deus e os mentores espirituais do Núcleo do estudo dessa noite, que eles possam continuar nos assistindo, continuar nos inspirando, que possamos todos, cada um na sua capacidade, na sua possibilidade, levar os nossos pensamentos para tudo aquilo que está acontecendo na Europa, né? A gente nem conseguiu acabar ainda com uma pandemia de uma forma definitiva, já começa uma guerra, então que Deus possa estar presente, os bons espíritos possam estar intuindo, inspirando, né, os líderes para que eles tomem as medidas mais pacíficas, que a gente consiga resolver isso o mais rápido possível, que as pessoas voltem a viver em paz. Agradecer a oportunidade, desejar a todos um bom carnaval, com bastante paz, com bastante saúde, com bastante cuidado, e que a gente possa brevemente estar se encontrando de novo. Que assim seja, graças a Deus.